Bom, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite. Vamos lá, então, para o de hoje. Na última aula, a gente estava tendo uma discussão muito interessante, né? Em que vocês escreveram, tem o tempo que vocês escreverem, Conceição e Paulo, vocês podem pegar o Obrigada. Sobre o fim da escravidão, né? Que foi a nossa última aula. E aí vocês escreveram algumas medidas que deveriam ser tomadas quando os antigos escravizados foram libertos, né? E aí a gente estava nessa discussão. E aí acabou a aula e eu falei que a gente ia continuar hoje, certo? Então vamos lá, vamos continuar? Eu vou querer que vocês leiam as respostas. Eu coloquei que eu daria um salário para os escravos e também moradia e terra para que eles se sustentassem. Bom, e aí é importante lembrar, né, que o que eu quero que vocês façam? Como se o poder de tomar essa decisão e de escolher o conhecimento desse na mão de vocês. Então não é o que vocês acham. É claro, né, o que vocês acham que deveria ter sido feito naquele momento, mas assim, o que vocês fazem, se o poder estivesse na mão de vocês, então vocês são moradia, a terra e o salário. Legal. Mais alguém? Eu também coloquei quase a mesma coisa que a Conceição falou. O que você falou? Uma moradia, um terreno, né, para que eles possam ter a própria coisa, né? Então aí, mesma coisa. Boa. Quem mais? Eu não fiz não, eu estava no ônibus. Eu não sabia que ia ter aula hoje de história. Mas o que você consegue pensar? O que você acha? O que você acha que deveria ter sido feito? O que deveria ter sido feito como uma indenização? O que seria justo na situação deles? Na época deles? Na época deles. Antes deles serem libertos e tudo? Quando eles foram libertos. Qual que é a discussão aqui? Os escravizados foram libertos. E aí eles foram abandonados à própria sorte. O que deveria ter sido feito? O que o Estado deveria ter dado para essas pessoas, para elas terem condições dignas de continuar as suas vidas, já que até então elas não puderam viver para si, elas viveram como escravas de outra pessoa. Tinha que ter um reconhecimento, né? Talvez eles não tivessem documento, identidade, essas coisas. Acho que eles deviam de ter, né? Passar a ter uma documentação que comprovasse a liberdade deles, para que eles também pudessem seguir a vida deles, né, como pessoas, porque até então, naquela época, eles eram como se fossem invisíveis, eles só eram escravos, né? Eles não tinham dignidade, cidadania. Não tinha nada. Então, assim, eu acho que eles deviam ter isso. Tinha que ter. Se fosse eu ia pegar os lugares, porque eles é que cuidavam das plantações, de tudo, né? Pegaria o terreno e dividiria um pedaço para cada um fazer a sua plantação, a sua colheita e tirar o seu dinheiro, o seu sustento dali. Muito bom. Quem mais? Rosângela, lê essa resposta para nós. Na verdade, na minha opinião, seriam 3 coisas importantes que deveriam ter feito, e se tivessem feito, eu acho que a história seria bem diferente agora. A primeira que eu pensei foi assim: faria uma lei para os donos dos escravos continuarem com eles, agora como trabalhadores, mas sendo assalariados, pois eles
já conhecia o trabalho. Quer dizer, os donos de terra, eles não tinham que continuar com a lavoura, continuar com o que eles tinham lá, para poder, onde os escravos trabalhavam. Então, se os escravos eles estavam sendo libertos e eles tinham que pagar agora uma pessoa para trabalhar para eles, por que não continuar com eles? Mas agora, eles tendo um salário, sendo libertos, eles tendo um salário, né? E porque eles já conheciam mesmo lá o ritmo do trabalho, o ritmo da fazenda ou da propriedade que fosse lá, né? Então, eu acho que seria viável uma lei que, se o governo pudesse fazer se eu pudesse enviar isso para o governo fazer uma lei tipo essa. Outra também, eu faria uma lei que as autoridades tivessem o dever de dar aos libertos condições de trabalho, pois, na maioria, tinham famílias. Porque eles libertaram os escravos e soltaram eles no mundo. Então, se tivesse uma lei que todo liberto tinha o direito a um trabalho digno, não, eu acho também, igual eu te falei no começo, a história hoje seria diferente. Porque eles iam ter mais dignidade, eles iam ter como sustentar a família, né? Não precisaria de estar mendigando nem nada, certo? E uma outra também que eu acho que seria muito boa também, eu faria também uma outra coisa. Em cada localidade com várias propriedades, teria que ter uma escola e um departamento de saúde, em comum acordo com os proprietários e o governo. Porque não adianta o governo querer e o proprietário não querer. O proprietário querer e o governo não ajudar, né? Então, teria que ser um comum acordo, essa lei, entre os proprietários e o governo, para ter uma escola e um posto de saúde. No posto de saúde a gente fala agora, né? Eu coloquei um departamento médico que podia ser um lugar que tivesse um médico lá que cuidasse das pessoas, né? Ótimo. Essas são as minhas 3 ideias que eu tive. As suas ideias, a sua segunda ideia e a última ideia, principalmente, né, do centro de saúde, da escola, achei excelentes. A primeira, eu fico com o pé atrás. Porque a gente tem que lembrar que a relação de um escravo com o seu dono é uma relação muito violenta também, né? Claro que não só houveram muitas situações em que aquela coisa, né? Tinha o escravo que ficava em casa, que às vezes podia ter um melhor tratamento e não necessariamente era violentado. Mas a escravidão é um sistema muito violento. Então, sim, talvez, porque você falou, né, faria uma lei. Fazer uma lei obrigando que esses agora livres, mas os antigos escravizados, continuassem com os seus donos desse sistema de opressão, de violência, talvez não fosse uma coisa muito boa, porque a gente tem que lembrar que a relação de trabalho entre eles não era uma relação pacífica. Amigável. Não era uma relação amigável. Então, eu pensaria um pouco nisso, sabe? Faz sentido fazer com que essas pessoas continuassem, fossem obrigadas a continuar trabalhando com seus ex-donos, né? Eu não soube me expressar assim corretamente. Mas, assim, essa discussão, essa troca mesmo que eu quero que a gente tenha, essa conversa. Aí você vai tentando se explicar melhor isso. Com certeza. É igual aconteceu comigo quando eu trabalhava. Eu trabalhava ali na BR-262, ali perto do bairro São José, ali tinha uma fábrica muito grande ali de roupas, eu trabalhava lá. Só que essa fábrica, ela ia mudar para Montes Claros, certo? Mas o dono de lá queria que nós, funcionários, fôssemos para lá.
Então, ele ia dá dar pra uma ajuda de mesclar. custo, queria dar uma ajuda de custo para nós, empregados, para poder continuar lá, porque a gente dava a produção que ele queria, certo? Uhum. Mas aí, o que acontece? Eu não fui, muitas outras também não foram. Então, o que eu queria que ficasse claro, assim, seria uma lei que não todos, mas aqueles que quisessem ficar na propriedade ficariam ali trabalhando, mas agora com um salário. Entendi. É uma lei assim, igual, por exemplo, né, o Armando queria que a gente fosse para trabalhar com ele lá em Montes Claros. Mas a gente tinha o livre-arbítrio de dizer sim e de dizer não. A minha resposta foi não. Muitas foram sim. Você está entendendo? Sim. Então, Pode falar, fala. Então, o que eu queria explicar aqui, que eu não consegui colocar aqui, era isso. Quer dizer, você é uma propriedade, você tem uma propriedade e você tem 100 escravos. Então, você tem que libertar os seus escravos, certo? Mas tem uma lei que aquele que quiser ficar na sua propriedade pode ficar, porém, agora tendo um salário. É isso que eu queria. Entendeu? Não que essa lei tinha que obrigar os escravos. Porque o que acontece, Vitória, o que a gente vê da história, que os donos dos escravos, eles eram muito ruins. Mas, né, tinham muito escravo rebelde. Certo? O que era natural, isso, né? Isso aí é uma questão de bom senso. Eu não quero ficar com você mais, porque eu não gosto de você, não gosto de trabalhar aqui, não gosto desse trabalho, não gosto de nada, vou embora, tchau. Mas tem um outro que fala, não, eu prefiro ficar aqui porque eu tenho a minha família aqui, eu vou continuar com a minha família aqui e vou continuar trabalhando, sustentando a minha família num lugar onde eu já conheço, um trabalho que eu já sei fazer, né? A minha intenção nessa lei seria assim, entendeu? Não que obrigasse eles a ficarem naquela propriedade. Entendi, ótimo. E é isso que você entendeu? traz, dá pano para manga para outra discussão muito, muito relevante, que é qual? Quando ocorreu a libertação, depois da Lei Áurea, isso que a Rosângela pensou faz todo sentido, né? Ou seja, agora a gente tem uma massa de trabalhadores que agora, para trabalhar, eles vão precisar ser assalariados, certo? Pelo menos na teoria. Só que o fim da escravidão, ela deixou uma marca muito forte, que é a que a gente tem até hoje, do racismo. Então, o que acontecia? Lembra que ano passado a gente estudou as imigrações, a gente estudou a vinda de italianos para o Brasil, para trabalhar nas lavouras de café. A gente fala muito dos italianos, mas espanhóis, portugueses, pessoas de vários lugares, eles vieram trabalhar aqui no Brasil nesse período. Teve uma imigração, inclusive, que ela foi financiada pelo próprio Estado. Lembra que eu falei disso? Então, o que acontece? Quando a escravidão acaba, primeiro que esses ex-escravos, eles sofrem muito, desde aquela época eles já sofrem muito, depois que eles precisam ser incluídos na sociedade, por causa da cor. Então, era muito melhor contratar um imigrante que veio fugido, às vezes, da Europa, porque estava numa condição de vida difícil lá, do que contratar um ex-escravo, porque é negro, porque tinha o estigma da escravidão. A escravidão acabou, mas o estigma da escravidão ficou. Percebe? Então, isso que você falou foi um ótimo pano para manga para trazer isso. Lembrar que se a pessoa podia escolher, dificilmente ela ia contratar um negro, ela ia contratar um imigrante, porque o preconceito ele já estava muito forte, já estava enraizado.
Então, isso é uma coisa. Porque o que você pensou foi o lógico, né? O natural. Ou seja, o cara já estava ali, ele já era trabalhador. Agora é só começar a pagar um salário para ele. Só que a mente de quem contrata, principalmente para esse tipo de trabalho, é sempre o do quê? Da exploração, não é? Então, se o imigrante está aqui precisando trabalhar e ele não tem como sustentar a sua família, a gente contrata ele, paga ele uma miséria. Muito imigrante, eles chegaram para o Brasil e eles eram tratados como se eles fossem escravos. E os ex-escravos a gente joga e a gente deixa eles se virarem, né? Então percebe por que é importante a gente fazer esse movimento, de pensar o que poderia ter sido feito na época para diminuir os efeitos que essa libertação sem indenização, sem nenhum ganho, sem nenhum retorno para eles, para que eles pudessem se reincluir na sociedade. O que poderia ter sido diferente se tivesse acontecido alguma coisa assim? Porque olha como os mecanismos são perversos. Vocês percebem como que as coisas são perversas? Então quem você vai contratar? Quem está passando mais necessidade, porque você vai pagar menos. A pessoa precisa trabalhar, não é? Nossa, isso aí, eu vou te falar, quanto mais você pensa, quanto mais você imagina, pior vai ficando a situação. Exatamente. Mas, obrigada, muito, sua linha de raciocínio foi ótimo. Essa sua última medida que você colocou de prover educação, de prover cuidado à saúde, incrível, muito bom mesmo. Obrigada. Quem mais? Boa noite, Vitória. Boa noite, Carmen. Boa noite. Tá boa? Eu tô, graças a Deus. E você? Eu também tô boa. Semana passada eu havia falado, né? Eu falo de novo. Tá? Porque a gente tá retomando tudo hoje, porque semana passada foi corrido, né? Então é dentro daquele tempo lá, não é o tempos atuais agora, né? Isso, pensando naquela época. O que era possível fazer naquela época? Se fosse eu começava dando um pedaço de terra para eles. Porque, como meu pai sempre dizia assim, a gente tem que ter primeiro a terra. Meu pai falava assim, a gente tem que primeiro ter um pedacinho de terra para depois a gente ir tendo as outras coisas, construir. E eu ia fazer isso. Eu ia dar um pedaço de terra para eles trabalhar por conta própria e ali, dali eles tirar o sustento, de repente, da plantação deles, eles podiam ou trocar, ou vender, né? Que naquele tempo era muita troca, né? Trocavam uma coisa por outra. Então, eu faria isso, que era o primeiro passo que eles iam ter. Como naquela época não ia ter essas coisas atuais de hoje, emprego, assim, esses empregos, assim, essas coisas. Então, que naquele tempo era a terra, o emprego era na área da terra, né? Era. Muito bem, Carmita, o que você trouxe é excelente, porque... Pode continuar, depois eu faço comentário. Aí dentro disso aí, eu faria isso. Era só isso. Aí, em diante, eu ia rejeitando. E a Rosângela falou aí sobre uma empresa que ela trabalhou, que o patrão queria negociar com eles. Eu tenho um exemplo do irmão meu que trabalhou muitos e muitos anos mesmo numa empresa de ônibus muito conhecida em Belo Horizonte, que hoje em dia ela não existe mais. Aí, ele começou com 11 anos a trabalhar nessa empresa. Inclusive, minha mãe fazia para ele um travesseiro para ele sentar de trocador, porque ele era um menino, com 11 anos, que naquela época podia. Aí, a empresa faliu, aí eles, nessas alturas, quando ela faliu, eu já tinha um nível mais alto lá na empresa. Aí, ela deu um ônibus para ele, conversou com ele, e não tinha como acertar com ele, aí deu o ônibus para ele. Desse ônibus, hoje esse ônibus é um táxi. Aí ele vendeu o ônibus e comprou um táxi para ele trabalhar.
Então, hoje o táxi é o... Hoje ele é aposentado, mas tem o táxi. O táxi é que veio do ônibus, entendeu? Ele foi, em troca, ele comprou, ele ganhou o ônibus da empresa, da patroa, e aí ele foi e vendeu o ônibus naquela época e comprou um táxi. Então, isso aí que a Rosângela falou, eu me fez lembrar, né? É um exemplo, né? Um irmão meu, então, é isso aí, as empresas que não tinha, né, como acertar, e aí ele foi o único que eles fizeram isso, porque o resto foi assim, muitos saíram, não receberam nada, né? Então, aí hoje ele tem a forma de trabalhar dele. Que é embora hoje em dia não está dando muita coisa, mas está levando. Tá levando. Gente, a Carnita trouxe um negócio muito importante, muito fundamental, que é qual? Dar meios para a pessoa produzir. Isso é muito importante. Por quê? A gente tem que lembrar que eles não tinham nada, eles não tinham propriedade nenhuma. Pelo contrário, eles eram propriedade de outra pessoa. Eles não tinham propriedade. Então, eles saem sem nada. O que é o mais coerente que eles tivessem? Um meio para produzir alguma coisa. Então, quando ela fala a terra, por que a terra para ela é a primeira coisa, a coisa mais importante? Tanto que o pai dela falava, né? Se você tem a sua própria terra, o resto você vai correr atrás. Por quê? A terra, ela é um meio de você produzir algo. Então, a terra é sua, você vai produzir algo ali. O que você vai produzir ali, você vai comercializar com outros. E aí isso vai te dar condições de viver. Você vai conseguir ganhar um dinheiro, você vai ter um lugar para morar, que você vai construir na sua terrinha, vai produzir ali. Então eu acho também, com certeza, outras pessoas já trouxeram a questão da terra, mas eu acho que a questão da terra ela é muito importante. Muito importante. Por quê? É por isso que a gente fala muito, por exemplo, aqui no Brasil, em concentração fundiária. O que é concentração fundiária? Poucos têm muita terra aqui no Brasil. Poucas pessoas têm muita terra. Então, eles produzem nesse tanto de terra, ganham tanto de dinheiro e a maior parte das pessoas não tem o seu pedacinho de terra. Não tem como produzir para si, não tem como produzir para vender, para trocar. E aí vira o quê? Vira trabalhadores para os outros, porque tem que pagar o seu aluguel, porque tem que fazer porque tem que prover o sustento do dia a dia. Então, imagina se todo mundo tivesse seu pedacinho de terra. Não é? A coisa ser diferente. Então, eu também acho que é um começo fundamental. Ela falou outra coisa que eu queria comentar também, mas eu esqueci. Mas, enfim, muito, muito interessante que você trouxe. Todo mundo aí que falou da terra, eu concordo muito. E aí, gente, eu queria fazer uma pergunta agora, eu queria trazer uma provocação, assim. Vocês acham que essas coisas, essas medidas que deveriam ter sido tomadas, essas formas de indenização, né, como que a gente pode chamar isso, vocês acham que ela deveria em que sentido? No sentido de prover a vida deles daí em diante, ou seja, da terra para ter onde morar, para ter como produzir? Ou vocês acham que eles também deveriam ser recompensados pelo que eles não puderam fazer, pelo tempo que eles perderam, por todos os anos em que eles viveram trabalhando para o outro e não para si, vivendo os horrores que eles viveram, que eram os horrores da escravidão? O que vocês acham? Vocês acham que eles deveriam... Vocês acham que eles deveriam ser levados em conta ou não? Você acha que o justo é só dar condição para eles viverem dali adiante? Ou vocês acham que o justo Com certeza deveria ter sido recompensado, sim, com certeza. Isso aí não tem nem que ver. Pelo tempo que eles perderam, né? Então, deveria ter uma recompensa bem boa por tudo que eles fizeram para os outros lá. Eles não tiveram nada de recompensa. Né?
Eu acho que eles tinham que ter uma recompensa também. Por tudo, né? Pelo tempo perdido, pela violência sofrida. É por isso que eu falei que eu achava sim, né? Na época lá, deveria dividir as terras todas e cada um ter o seu pedaço e eles produzirem e eles venderem, porque eles já produziam, né? Mas não para eles, né? E o escravo e os donos deles, no caso, eles iam precisar da mercadoria, então eles que comprassem deles, que ia estar gerando uma renda para eles, né? Exato. E ele também já sabiam como plantar, como colher, eles sabiam tudo. Então aí já estava tudo esquematizado. Né? E os donos possam saber Isso. É isso mesmo. Eles já detinham todo o saber, né? Só faltava ter o meio para produzir, né? Ô, Vitória. Oi. É por isso que os quilombos, né? Eles cresciam cada vez mais, porque eles tinham onde se sustentar e todos que chegassem ali, né, eram bem-vindos e agregava ali, foram só crescendo os quilombos, né? Isso mesmo. Porque eles invadiam um pedaço de terra, né, para fazer o quilombo ali, né? E ali eles trabalhavam a terra naquilo, igual o Paulo falou, que eles já sabiam fazer e muito bem, por sinal, né? E eles sobreviviam ali e por isso que os quilombos estavam cada vez, né, ficando maiores. E as pessoas queriam ir para lá, porque eu vou para lá, vou ter um pedacinho de terra, eu vou ali, eu vou plantar, ali eu vou cuidar, vou buscar, aí depois eu venho e roubo a minha família, né, porque tinha que ser assim, né, porque não ia ser de mão beijada, igual nós já vimos tantas coisas, né, tantos relatos, né, de quilombolas, de escravos que estavam fugidos, que voltavam para poder pegar outros, né? Então, isso aí vem muito a calhar mesmo. Né? Isso aí é uma amostra, né? Que ia dar certo. Isso, exato. Eu acho também que a moradia, né? Tinha que ter uma moradia. Primeiro, acho que tinha que ter moradia, né? E depois trabalho, né? Trabalho digno, né? Porque trabalhar já trabalhava, né? E muito, né? Aí, com o trabalho digno, eles iam fazer algumas coisas para eles, né? Eu acho que seria moradia e trabalho digno, né? Para começar, né? Para começar, né? Que é muita coisa. É muita coisa. O que o Paulo falou do saber. Porque terra, assim, acho que até hoje tem muita gente precisando de terra e não tem. Porque a nossa quanta gente brigando por terra aí e não consegue, e não consegue sua terra. E tem muita terra, né? Então lá atrás eu acho que eles não iam conseguir a terra deles. Só se fosse assim, né? Até hoje o pessoal está lutando pela terra. Mas é o que deveria ter sido feito, né? Não isso, teria ter feito logo, né? Exatamente. Até hoje está precisando, né? Disso aí. Exato. Fazer assim. O que o Paulo trouxe do saber fazer é muito importante, né? Como eu falei para vocês, eles já tinham o saber fazer de mil coisas, da agricultura, do artesanato, da fabricação de muitas coisas. Faltava o meio, as formas de ter como fazer. E o que a Maria Gorete trouxe agora também é muito importante e leva a gente a outra questão, que também foi uma consequência desse fim da escravidão sem indenização indenização, estou falando aqui pros escravizados, né? Pros antigos escravizados, porque lembra que os donos, eles também queriam a indenização deles por causa da mão de obra que eles perderam. Mas a gente está falando aqui de medidas para esses libertos agora conseguirem fazer sua vida, né? Aí ela está agora. Outra consequência que aconteceu, alguns aqui devem saber, foi que o que aconteceu? Saiu um grande contingente de gente das fazendas, né, principalmente das fazendas, e foram para as grandes cidades, que na verdade não eram grandes, né, mas eram as cidades, o grande para a época. E aí, isso foi
um dos motivos que gerou o efeito que a gente conhece como a formação das favelas, gente. As favelas, elas vêm do início ali elas vêm desse período, principalmente no Rio de Janeiro. Por quê? Esses escravizados, eles vão para cidades, eles não têm moradia, porque como a Maria Gorete falou, isso deveria ter acontecido, não aconteceu, eles não tinham moradia. Onde que eles iam morar? Nos cortiços, eles iam morar nos cortiços, eles iam morar no pé dos morros, e aí isso começa a crescer. Muitos cortiços eram destruídos pela polícia, aí sim eles subiam o morro e começavam a construir suas casinhas em cima do morro, e aí uma em cima da outra, uma em cima da outra. A formação das favelas é um processo que vem disso que a Maria Gorete falou, da falta da moradia. Não foi assegurada a moradia para eles. Então eles iam morar nessas condições, nas piores condições possíveis. E aí não tinha emprego, eles iam morar onde? Iam para a cidade procurar emprego. E aí esse novo fenômeno que são as formações das favelas vem com muita força também. Então, tá vendo? Tudo isso que vocês estão falando, muito interessante. E pra gente entender o contexto geral da coisa. E aí, só um comentário que eu queria fazer. Quando eu trouxe, por exemplo, a questão do... Vocês acham que o que deveria ter sido feito, né? Era para ajudar a prover o resto da vida deles, a partir do momento que eles foram libertos, ou para também sanar uma dívida histórica, né? De um ser humano que não pôde viver para si, para ser escravo do outro. E aí eu imagino que a maioria aqui, né, concorda que também deveria ser uma forma de recompensar historicamente essa vida que eles perderam. E aí, por que eu falo isso? Eu lembro que na semana passada, por exemplo, a Graça ela comentou assim, né? Não, porque eu acho que eles deveriam né, trabalhar, ter um trabalho para conseguir o próprio sustento, que eles já trabalhavam e não sei o quê. E que eu lembro que ela fez um comentário que ela não... Foi muito interessante que ela trouxe, mas não lembro direito, mas ela falou alguma coisa como que ela não era a favor de esmola, né? Como se fosse uma forma de esmola. E aí entra o que a gente está falando. A questão, ela é muito além disso. Porque, sim, eles já trabalhavam a vida inteira, mas eles trabalhavam para o outro, eles não podiam produzir para si. Eles trabalhavam para o outro. Tudo que eles trabalhavam virava lucro para outra pessoa, não para eles. E eles não puderam ter a sua vida, ter o seu trabalho, ter a sua profissão, trabalhar para si, para sustentar as suas famílias. Eles não podiam fazer isso. Então, vocês percebem que não é só uma forma de... toma aqui uma casa para você morar até a sua morte e tá tudo bem. Precisava acontecer alguma coisa para sanar toda a injustiça que eles já tinham vivido até então. Então não é uma esmola, não é? Vocês concordam? Vocês acham que... O lucro de tudo isso aí é dos senhores, né? Os patrões. Não para eles. Tudo para eles. Então eles não tinham direito a nada. Né? Exato, Paulo, exatamente. Dormiam ali em qualquer lugar, comia resto. Então, aí que tá, tudo aí. E saíram, como se diz, com uma mão na frente e outra atrás. Foram libertos com uma mão na frente e outra atrás. Então, eles eram sugados de todos os jeitos, né? Porque as mulheres cozinhavam, cuidavam da casa e ainda amamentavam os filhos deles e tudo, né? Isso. De toda forma. Então, assim... Então, exatamente, ou seja, a estrutura ela era tão perversa que não bastava só eles serem libertados. E isso não é uma esmola, percebe? Isso não é uma esmola. Isso seria o mínimo que eles podiam fazer para reparar tudo que eles tinham vivido até então. Por isso que não dá para falar que não aconteceu, mas deveria ter acontecido, deles terem sido criadas políticas para ajudar que eles se reintegrassem na sociedade.
Isso não é uma esmola, isso não seria uma esmola, porque não aconteceu, né? Isso seria o mínimo. Isso seria o mínimo para reparar tudo que tinha acontecido. Então é isso mesmo, tudo isso que vocês trouxeram. Alguém mais trouxe alguma coisa diferente que quer falar? Não? Vitória, nessa parte assim, por exemplo, na minha forma de pensar, não sei se vai estar assim politicamente correto, né? Mas eu penso assim que a partir do momento que eles foram livres, eu acho que eles passaram a ser pessoas normais como qualquer uma outra, entendeu? Indiferente de cor, de tudo, entendeu? Então eu acho assim que os mesmos, assim, dos mesmos direitos que os brancos tinham, todo mundo teria que ter. Eu acho assim, só que isso aí é um sonho, isso aí não é a nossa realidade, isso é um sonho. Né? Isso, porque se isso realmente tivesse acontecido, eu acho que hoje a gente não via tanto preconceito, entendeu? Tanta pessoa falando, assim, como a gente vê assim, tem muita, igual outro dia eu vi, não sei se foi, né, foi na internet que eu vi, não sei se foi um homem ou uma mulher que teve um caso de racismo contra uma outra pessoa aí, foi um negócio assim horrível. Então eu penso assim, que se nessa época já tivesse colocado assim, todos somos iguais, não tem diferença de nada, eles foram escravos, mas hoje eles são livres. Eles não são mais escravos de ninguém. Então, eu acho assim que se isso fosse começado lá, hoje a coisa não seria do mesmo jeito que é. Porque eu vejo assim, aqui no Brasil tem muito caso de racismo, tem. Mas assim, eu vejo igual, a minha tia mora nos Estados Unidos com o meu primo. Então, eles não são brancos. Eles não são brancos. Então, o que acontece? O meu primo conta cada coisa que você fica assim, não acredita que isso acontece. E acontece, então são coisas horrorosas. Entendeu? Porque não parece assim, o que acontece nos outros países assim, não chega tanto para nós como se o que acontecesse lá acontecesse aqui no Brasil ia repercutir no mundo inteiro assim, rapidinho. Lá não é assim. Parece que eles conseguem abafar a coisa. Porque lá nos Estados Unidos tem bairro de negros e bairro de branco. E negro não vai de bairro de branco e branco. É uma coisa assim, o meu primo me contando. Eu falei assim, não, isso não tem condição com um negócio desse. E tem. E acontece. Infelizmente. É assim, a gente fala que aqui no Brasil o racismo ele é um racismo velado. Então é um racismo que ele entra assim, ó, num comentário, em você, por exemplo, alguém contou aqui um dia uma história de não querer ser atendido por um profissional que é negro, percebe? Tipo assim, ele entra sorrateiramente no dia a dia. Tipo assim, sutil. Exato, nas práticas sutis. E lá não, lá o negócio, até há muito pouco tempo atrás, era um negócio institucionalizado lá nos Estados Unidos, né? Um dia a gente pode falar disso. Mas então aqui é esse negócio velado. E aí, vocês ficam com medo de serem politicamente incorretos, mas tudo que vocês falam é extremamente valioso para a aula. O que você falou né, naquela época deveria ter sido assim, não foi, hoje as coisas seriam diferentes. É isso que eu queria que vocês conseguissem pegar, que essa realidade horrorosa que a gente vive hoje, de um país extremamente racista, vem disso, vem dessa época. Porque lá, quando era para ter acontecido o mínimo para reintegrar essas pessoas que estavam com a vida manchada por causa do peso da escravidão, não aconteceu nada. Então elas vão para a sociedade sem ter nada. Só que o racismo já existe. Por quê? Porque a pessoa ela não é mais escrava, mas até ontem ela era. Então continua se olhando para essas pessoas de um jeito pejorativo, sabe? Como se essas pessoas não fossem gente, como se essas pessoas elas só eram aptas a trabalhos pesados. Então não se queria contratar um negro naquela época, que tinha acabado de ser libertado. Entende? Então o que você falou tá certo. Você falou tá certo. Para você fazer uma ideia, igual o meu primo, ele trabalhava numa escola, né? Ele trabalhava como
cantineiro numa escola. Aí, da cantina dessa escola, como teve aquela guerra lá, eu acho que era o Bush, eu acho. Não era o Bush, era um que o pai dele já tinha sido presidente e ele foi também, dessa última guerra que teve lá no coisa. Então, ele foi trabalhar num hospital de campanha, de guerra. Ele foi ser, tipo assim, um enfermeiro ali naquele lugar. Ele falou assim que ele estava dando graças a Deus que ele estava trabalhando naquele lugar e que ele tinha que fazer de tudo para ele não perder aquele emprego, porque os outros empregos, pelo fato de ser brasileiro, negro, nos Estados Unidos, aí que era, assim, a coisa mais complicada. Aí ele falou assim, Sheila, eu não posso perder esse emprego de jeito nenhum, porque com esse emprego aqui, e ele já é cidadão americano, que ele foi para lá com 12 anos. Então ele falou assim, Sheila, com esse emprego aqui, eu vou viver o resto da minha vida. Eu vou fazer o resto da minha carreira aqui nos Estados Unidos, porque eu trabalho para o governo americano, você tem que ver. Ele contando assim, são coisas assim que a gente fica assim, eu fiquei boa de saber. Até Vitória, até a forma de conversar do branco nos Estados Unidos é diferente do negro. Até a forma de se comunicar. Eu falei assim, nossa, e ele imitando, nossa, você ri demais dele imitando. Eu arrasto de rir quando ele vem. Até certo ponto é natural por causa da diferença entre as culturas, né? Mas lá é o que você falou. Lá realmente parece que existe uma divisão quase institucionalizada, assim, entre quem é branco e entre quem é negro. Então é um negócio realmente sinistro. Paulo, você queria falar alguma coisa? Não, igual a Sheila estava falando, né? Mas naquela época eles saíram com uma mão na frente e outra atrás, não tinha nada. Então não tinha moradia, não tinha emprego, não tinha nada. Sair assim, fica difícil, né? Você sair de um lugar sem nada, o que você vai fazer? Igual a Vitória falou, vai morar na favela, vai... Cara, Vitória, né? Mas mesmo depois deles serem libertos, eles ainda sofriam esse tipo de preconceito. Eu vi um filme, ele é baseado em fato real, eu não me lembro o nome. Ele era um grupo de mulheres negras que trabalhavam em favor da NASA. Elas, assim, tinha uma que era craque nos cálculos. Os cálculos todos eram feitos por ela, para fazer decolagem, para fazer esse tipo de coisa quando foi lançar os primeiros foguetes, né? Aí era tanta assim a diferença, ela era mais inteligente, mais esperta do que todos lá, do que os homens, de tudo. O lugar de tomar, eles tinham a garrafa de tomar café, ela tinha só um bule. O café ficava frio. O banheiro, para ela ir no banheiro, ela tinha que sair do prédio que ela trabalhava e, tipo assim, andar um tantão bem grande para poder ir ao banheiro, porque não podia usar o banheiro dos brancos. Eu assisti esse filme. Na hora de... Você assistiu? Assisti. É muito legal, não é? Ele é. E assim, até ela conseguir o reconhecimento dela e um dia o patrão, o chefe, perguntou por que ela sumia. Algumas horas ele procurava e ela não sumia. Aí ela tinha sumido, aí ela falava, porque eu tenho que sair daqui e ir lá não sei quantos metros para poder ir ao banheiro. Como que é o nome? Realmente era bem distante e era tudo separado, né? Bem longe mesmo. Como que eu não lembro o nome dele. Eu não me lembro o nome do filme, mas é interessante. Eu também não lembro, não. Vou tentar lembrar e te falo. Mas ele, assim, ele é ótimo. Aí é que ele vai lá e quebra todas as regras. Ele derruba os banheiros, faz banheiro tudo igual, porque teve um dia, ele precisando dela, ela foi ao banheiro, voltou debaixo de chuva, chegou lá toda molhada. Aí que ela pegou e ele, né, foi e falou, e todo mundo ficava olhando pra cara dela. Como se ela, por ela ser negra, ela fosse contaminar eles de alguma forma, sabe? Aquele descaso. E ela era... Sim, é isso. O carro dela era diferente, era tudo diferente. Ela tinha um carrinho mais ou menos, era completamente diferente. Tudo diferente. A mesa dela era aquela mesa escondidinha lá no canto e ela que fazia tudo. Ela que era o crânio do lugar. A mesa dela ficava lotada de serviço, e só ela fazendo, mais ninguém. Então ela desenvolvia tudo.
Ele é muito legal. A grande questão, ou seja, a gente não pode olhar para eles depois da escravidão, depois do fim da escravidão, e falar que eles eram, que tem direitos iguais. Não tinha direitos iguais porra nenhuma. Pelo contrário, né? O estigma da escravidão tava ali. Então, não tiveram oportunidades iguais. E não tem até hoje. E é isso que eu queria que vocês entendessem nessa aula. Que eles não tiveram depois que eles foram libertos e que eles continuam não tendo. Né? Então, é uma falácia, uma grande mentira esse negócio de que não, agora eles são livres, eles são iguais aos brancos, eles têm as mesmas condições. Não tiveram e não tem ainda. E aí É verdade. Essa é a importância da história, olhar lá pra trás e ver, olha o que aconteceu lá. É por isso que hoje é assim. Ô, Vitória, Oi. ontem passou um filme, Vidas Cruzadas, falando sobre as mulheres negras nos Estados Unidos, que elas são aí no decorrer do filme, algumas cenas, elas entrando por uma porta lateral, porque elas não podiam entrar na mesma porta que os brancos estavam entrando. No supermercado só tinham empregadas negras fazendo compra, as patroas não iam, porque isso era trabalho só delas. Cuidar das crianças era o trabalho só delas, elas punham no mundo e as empregadas é que cuidavam. Sabe? Eu achei muito interessante esse filme também, passou ontem, chama Vidas Cruzadas. Beleza, obrigada, viu, pela indicação. Ô, gente, a aula foi ótima, a minha participação de vocês. Eu tinha 2 recados para dar, não vai dar, tá acabando a aula. Então eu vou falar de um só rapidinho, e aí depois o outro eu peço pra alguém falar. O negócio da visita do CCBB, dia 19. Tem alguém aqui que não tá sabendo do que vai rolar? A gente vai fazer uma visita lá no CCBB, que é aquele prédio que tem lá na Praça da Liberdade, do Banco do Brasil, vai ter uma exposição lá. Algumas pessoas deram os nomes para ir. Vai ser dia 19, que vai dar uma sexta-feira, 3 horas da tarde. Tem alguém que tem interesse de ir, que não deu o nome? Eu não tenho nome, não. Mas esse horário é bom para eu ir. Dá para eu ir. Tá. Tem um formulário que precisa colocar o nome e o CPF. Era pra eu fazer isso aqui na aula, mas não vai dar tempo. Mas eu vou pegar com você depois os seus dados lá no WhatsApp e coloco o seu nome, tá bom? Sim. Quem mais? Tá bom. Tem alguém que deu o nome e que não vai? Eu coloquei o nome do filme aí, Vitória. Ah, tá bom. Obrigada, viu? Não. Então, gente, vai ser uma visita muito legal, tá? Quem não colocou, até amanhã tem como dar o nome. Aí me chama lá no WhatsApp, quem quiser, tá bom? E Rosângela, eu vou te procurar pra colocar o nome lá. Vai ser muito legal, gente. Quem quiser animar. Em plena sexta-feira, 3 horas da tarde, a gente tá trabalhando. Sim, pois é, eu sei. O horário foi ruim mesmo. Quem que inventou esse horário, meu Deus do céu? Se alguém não trabalhar. E o outro assunto eu vou pedir para outro professor falar, porque não vai dar tempo. Mas, tudo bem. Então é isso, gente. Valeu pela aula, tá? Quem quiser, quem animar lá no CCBB, me procura. E vejo vocês até quarta-feira. Se Deus quiser. Tchau, Vitória. Obrigada. Beijo, de nada. Tchau. Tchau.